Eu vou dizer de novo aos irmãos, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu vou abrir um parênteses. Vocês sabem o texto bíblico que diz sobre a saudação com a paz do Senhor. E aí, quando o outro não responde, o que acontece, irmão? Ela volta, né? Por isso que eu estou insistindo com os irmãos, não é? Vamos ver se entenderam mesmo. A paz do Senhor, irmãos. Todo mundo quer paz, né? Aleluia. Glória a Deus. Está tudo bem com os irmãos? Amados, hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa, né? Eu sempre gosto de dizer, reforçar e retratar essa condição que nós estamos. A oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Ô meu irmão, tantas pessoas gostariam de estar aqui neste momento, mas aprove a Deus dar a mim e a você a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome santo de Jesus. Queridos, hoje nós estamos diante de uma lição que vai retratar sobre a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Talvez muitos de nós poderíamos pensar, é uma lição literalmente para liderança, porque agora nós vamos entender quando fala de pastoreio, de condução, de rebanho, está falando da liderança como um todo. É claro que na figura direta do pastor, então nós deveríamos estar aqui ministrando, talvez alguém já até ventilou isso ao longo dessa semana comigo, ministrando para os pastores, né? Mas nós temos a convicção de que eles estão sendo ministrados. Tem muitos que estão sendo ministrados nesta hora, com certeza estão recebendo essa porção da palavra do Senhor, e a nós, enquanto ovelhas do rebanho do Senhor, também temos as nossas responsabilidades. É claro que aqui não é o meu papel transferir a responsabilidade que incumbe a pastores para o rebanho, não é isso, mas nós vamos chegar detalhadamente nessa condição daqui a pouquinho. Então, eu quero ler com a igreja algumas nuances aqui da nossa revista. Eu vou ler o texto áureo, e você, atentamente, se você tem a revista, acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. A verdade aplicada diz assim: o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Objetivos da lição: alertar contra os falsos profetas. 2, advertir acerca dos pastores infiéis. E 3, explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Eu quero pedir que projete aí, por gentileza, Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Glória a Jesus. Até o versículo de número 13. E eu quero pedir que a igreja, eu vou estar lendo, você vai acompanhar a projeção. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Acompanhe a projeção para que facilite a nossa compreensão. Diz lá a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito
e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: palavra do Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertenceram ao conselho do meu povo, ou não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e, quando constrói um muro frágil, passam-lhe cal. Digam àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caição que vocês fizeram? Por isso assim diz o soberano, o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação a chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Versículo 21 e 23, por favor, querido. Rasgarei os céus, os seus véus, e libertarei o meu povo das mãos de vocês. E ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém, igreja? O comentarista colocou aí no texto de referência o verso 6. Eu quis ler o contexto para situarmos de que nós estamos falando, como o Senhor se posicionou, o que é que o Senhor disse. E lá no capítulo 34, ele diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores. Nós lemos o contexto sobre os profetas, agora estamos relacionando aos pastores. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Meus irmãos, é uma situação muito séria que o profeta está relatando aqui. Na verdade, ele está denunciando a situação em torno dos profetas e dos pastores naquelas circunstâncias. Mas o que cumpre a nós aqui dizermos que desde o início da humanidade há uma tentativa muito cruel, muito vil, de tentar enganar as pessoas. E isso perdura até os dias de hoje. Vocês sabem disso? Amém ou não amém?
E é claro que eu não estou falando agora nesse aspecto só no âmbito da igreja. Antes de adentrarmos propriamente aquilo que nós estamos aqui ministrando, eu quero dizer aos irmãos que púlpito não é lugar de desabafo, a escola dominical não é uma arena de guerra, não é isso. Não é meu papel incitar ou fazer apologia contra líderes, aqueles que são usados no ministério do dom de profecia, ou contra pastores que não levam o seu ministério como deveria, segundo a palavra de Deus. Então não é meu papel, antes de ministrar aqui nessa lição, eu estou deixando isso evidente aos irmãos, porque a gente precisa ter temor das coisas do Senhor. Não é o fato de eu estar com o microfone na mão que eu posso sair falando tudo o que eu quero ou que eu penso. Precisa ter um cuidado e um zelo em relação também à palavra de Deus, porque meu papel, ou nosso papel enquanto cristão, não é promover dissensões, mas o nosso papel é anunciar a palavra e aquilo que está determinado nessa palavra. Então eu vou anunciar a palavra de Deus, e aí por isso eu li esse texto, que é base para o ensino. Está claro o posicionamento de Deus em relação a essas questões, e é por isso que a introdução diz que Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e contra os líderes de Israel. Pastorear é liderar. E agora nós vamos entrar especificamente nessa questão de função pastoral. Ou seja, deixaram de guiar o povo na verdade das Escrituras Sagradas. E esses alertas, irmão, devem servir para a igreja atual. A igreja deve estar atenta a isso. A igreja deve estar atenta à palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam esses falsos profetas, esses falsos líderes, e enganariam a muitos, até as ovelhas da casa do Senhor. Então nós estamos vivendo esse tempo, não está diferente. Então, desde o início da humanidade, o homem tem essa conduta dentro do seu ser, essa corrupção de tentar enganar as pessoas. Eu creio que em alguma área da sua vida, em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, olha agora, o campo aqui é aberto, a colocação que eu estou fazendo. Você já foi enganado ou tentaram te enganar em algum momento. Talvez no local de trabalho, no ambiente estudantil, quiçá no seio da família, ou talvez por uma amizade. Em alguma circunstância, alguém tentou trair você de alguma forma, talvez no negócio, talvez na sua confiança, ou na confiança que foi depositada, alguém em algum momento da sua vida tentou te trair. E traição é uma coisa tão terrível, né, irmão? É uma coisa tão terrível, e o ser humano carrega isso dentro de si, né? E é por isso que a Bíblia fala da transformação, das coisas velhas que se passam, e as coisas têm que serem novas na nossa vida, porque nós estamos vivendo em novidade. O Evangelho é novidade de vida, boas novas, novidade de vida. Essa realidade acompanhou a história do povo de Deus, não é? É preciso, então, estar atento para não ser enganado. Me vem à mente, é assim que acontece comigo. Cada um Deus utiliza ou usa de uma forma, né? Eu costumo, assim, começar a falar e vai me vindo as coisas pela misericórdia de Deus. E agora me veio uma sobre um adágio popular. Talvez você tenha escutado, algum dos irmãos tenha escutado, diz assim, que o bobo merece ser enganado. Você já ouviu isso? Já ouviu isso, irmão? É um adágio mundano que diz aí, quem é trouxa, perdão da expressão, o trouxa merece ser enganado, né? Em relação à finança, por exemplo, eu já ouvi, quem paga mal, paga 2 vezes, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, e por aí vai. Isso é coisas horríveis.
coisas ofensivas que deturpam o caráter das pessoas, né? É um desvio de caráter, e a gente precisa estar atento a isso, e isso não pode, aqui relacionado à lição, estar especialmente naqueles que são usados no dom de profecia, ou naqueles que exercem liderança sobre o povo, não é? Especialmente nessa condição. Notemos então, irmão, que Deus prepara o povo para entrar em Canaã. Preparando o povo para entrar em Canaã. E tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Observe que a palavra de Deus, ela tem na sua conotação realmente um chamado do povo ao arrependimento. Você já vê que muitas vezes as pessoas são chamadas ao arrependimento e elas não mudam a conduta. Elas dizem que mudou a conduta, mas não mudaram. E isso estava acontecendo com o povo. Deus levantou profetas e esses profetas profetizaram para os reinos do norte e do sul, conclamando ao povo para o arrependimento. O que o povo fez, meus irmãos? O que o povo fez? Não deu ouvido. Quantas vezes, você lembra daquela orientação dos pais? Vamos trazer para um cotidiano familiar, para uma orientação familiar. Quantas vezes o pai e a mãe nos chamou e falou assim: não faz isso não, menino. Não entra por esse lugar não, isso não dá certo, não vai por aí não. É assim ou não é assim, irmãos? E aí a gente vai, muitas vezes, o que a gente fez? Não deu ouvido. Desobedeceu. O final daquilo foi o quê, irmão? Foi ruim. Se for no linguajar odierno, a moçada aí, negócio de falar, deu ruim. Não é? Dá ruim, irmão. Porque quando a gente desobedece, isso cria consequências para nossas vidas. E esses profetas levantados por Deus anunciaram, chamaram o povo ao arrependimento. O povo não deu ouvido, não quis saber. Notemos que Deus avisou que o referencial para discernir, diferenciar se a mensagem deveria ser recebida, não era a realização de um prodígio, não era a realização de algo sobrenatural, não era uma realização de um milagre, mas necessariamente a palavra de Deus revelada. Você entendeu, irmão? Quando havia uma profecia para um reino, para alguém, uma casa específica, não se deveria esperar um prodígio, um sinal sobrenatural, e hoje ainda muita gente vê dessa forma, viu? Se profere uma palavra profética, ele quer que um sinal sobrenatural aconteça. Tem gente que ora e fala assim: Deus, me dá um sinal, não é assim? Meu irmão, o sinal é a palavra de Deus revelada, vai para a palavra. Mas você sabe por que muitas vezes a gente sente dificuldade? Porque não lemos a palavra. Não lemos, e se nós não lemos a palavra, como que a gente vai saber a revelação dela? A Bíblia diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. É pela palavra. Se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, fica difícil para nós. Tem muita gente que acha que Deus deve se materializar. Eu não entendo, eu não sei como as coisas acontecem. Alguém proferiu uma palavra aqui, mas Deus teria que se materializar. E olha assim, tem muitos que ainda não acreditariam. Me faz lembrar a passagem de Rico e Lázaro, sobre o abismo que existia. Pai, deixa eu voltar lá e dar o aviso para eles. Não é assim que está lá no texto bíblico, que fala, né? Não. Lá eles têm quem? Os profetas, os pastores. E ainda assim, em que se voltasse, não daria crédito, irmão. Muitas vezes essa é a conduta do ser humano, né?
a palavra de Deus continua sendo, meu irmão, a maior revelação que possa existir para nós. Mas se nós não meditarmos, não alimentarmos dessa palavra, fica difícil. Fica difícil. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? O povo desprezou os profetas de Deus. Ao desprezar os profetas de Deus, automaticamente eles não aceitaram a palavra de Deus, que ordenava que eles se submetessem ao cativeiro. Sabe por quê? Porque o cativeiro naquela condição era um meio de disciplina para o povo de Deus. Era um meio de disciplinar. Isso era imposto pelo Senhor como parte do plano divino no processo de restauração do seu povo. Ao rejeitar a palavra, ao rejeitar os profetas de Deus, rejeitaram a palavra e automaticamente rejeitaram a disciplina que vinha do Senhor. Nós temos essa extraordinária dificuldade, né? Então, ao observar isso, eu posso até conjecturar e pensar que não era só a liderança naquela ocasião que era ruim, meu irmão. O povo também era. É claro que, digo, não atribuo a responsabilidade ao povo, eu estou mostrando a realidade e a parcela e a contribuição de tudo isso, porque se o povo fosse literalmente sensível à palavra, eles aceitariam os profetas de Deus, a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas eles rejeitaram, e aonde a liderança falhou? Em não querer aplicar o plano de Deus. Vou viver de conveniência, vou fazer aquilo que me é favorável, aquilo que está tudo bem, está tudo certo e pronto. Então, a gente vê um aspecto muito ruim em todo esse conjunto. A liderança porque não exerceu de fato aquilo que deveria segundo a palavra, e o povo que não submeteu aquilo que Deus determinou. Logo então, os falsos profetas acharam o quê? Acharam abertura para atuar. Veja, quando nós não fazemos o que é correto, quando nós não primamos por aquilo que diz a palavra, quando nós não atuamos de maneira que devemos atuar, o adversário acha ocasião. O falso profeta acha ocasião, o falso líder acha ocasião, porque vê vulnerabilidade. Em algum momento das nossas vidas, eu creio que você, eu e todos nós já estivemos vulneráveis em alguma área da nossa vida, não é assim, irmão? Ninguém é o super-homem, ninguém é o super-cristão, não existe. E nesse momento de vulnerabilidade é que se acha ocasião para o ataque. Daí os falsos profetas começam a atuar. E a gente precisa entender isso. Os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança nos judeus de Jerusalém. Criaram um ambiente que aos olhos daqueles que estavam recebendo aquelas palavras, parecia, irmã Gil, que estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, e o pecado estava à solta. E massagear o ego de quem está pecando, meu irmão, é uma coisa esquisita, não é? Trazer essa falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhes um sentido de que havia paz, livramento. É por isso que nós lemos o capítulo 13 aí, uma grande parte dele, o Senhor está falando que tem paz, mas não tinha paz. Estava falando que estava tudo bem, mas não estava nada bem. Na realidade, isso só aconteceria quando se voltassem para as leis de Deus e abandonassem as rebeldias, as idolatrias, aquilo que era contrário à palavra de Deus, as profanações. E às vezes a gente não quer ouvir essas palavras, não é assim? Por quê? Porque o pecado, entenda o que eu vou dizer, o pecado é gostosinho, sabia disso? Está me entendendo, irmão? Amém, igreja? O pecado ele é gostosinho, mas pastor está louco.
Rapaz, as coisas que são contrárias, naquele primeiro momento, ele parece ser muito bom. Parece que não tem nada, parece que não tem problema, parece que não vai acontecer, não vai ter uma contra-reação, daquilo não vai haver consequência. E eu posso citar inúmeras situações, até bíblicas aqui para os irmãos. Vamos citar as bíblicas aqui, uma bíblica, por exemplo, Davi. O homem segundo o coração de Deus, pecou, irmão? Ele estava lá, né, do alto do trono da sua majestade. Ele era líder, irmão? Era um líder do povo. Quando pensa que não, ele vê na sua frente uma mulher tomando banho, não é? Os olhos dele saem da caixa, e ele vai lá e põe o esposo dela na frente de batalha para ele morrer. Teve consequência? O homem morreu? Morreu. Teve consequência para Davi? Meu Jesus. A espada nunca vai se apartar de sua casa, Davi. O que você fez escondido, vão fazer com você à luz do dia. O filho dele colocou, foi uma cabaninha lá, virou, perdão da expressão, irmão, virou uma desgraça a vida de Davi depois. Por quê? Porque não abandonou as profanações, não abandonou aquilo que era errado, foi contrário ao Deus soberano, e a consequência chegou. Sabe, às vezes a gente vem para a casa de Deus, e aí aquele negócio de está tudo bem, está tudo muito legal, está tudo muito bom, vou receber a bênção, e está isso, está aquilo. Deus quer isso para a minha vida? Quer, mas Deus quer também fidelidade, Deus quer compromisso, Deus procura os fiéis adoradores, Deus quer tudo isso também. E às vezes é pesado, né? A gente acha pesado. E é por isso que eu tenho que, arrepender. A palavra fala, eu tenho que arrepender. O povo não quis arrepender. Os falsos profetas criaram um ambiente, uma sensação de segurança e de paz. Não deixaram as práticas do pecado. Se não deixar as práticas pecaminosas, consequência vai chegar. Homens sem convicções religiosas, apenas desejando agradar aos que dominavam, constituem-se em entraves aos verdadeiros enviados de Deus. Sabia disso? É uma palavra do comentarista Antônio Neves. São aqueles que não têm as suas convicções em Cristo Jesus, eles se tornam entraves para aqueles que são enviados da parte de Deus, porque aqueles que são enviados da parte de Deus estão anunciando a palavra, o evangelho que salva, cura, liberta, batiza, transforma, mas vêm outros e se infiltram e querem propagar uma mentira. É o que está lá no texto bíblico, irmão. Esse termo não sou eu que coloquei, não, está na Bíblia. Mentira. Dizem que Deus disse, sendo que Deus não disse. Cuidado, irmão, com essas situações de profecias. Você tem que ir para a palavra, até porque, quantas vezes eu já disse? Uma vez chegou uma irmã em mim, disse assim: Deus manda eu te dizer, Ele está colhendo o choro que você está derramando nas madrugadas. Eu escutei e falou outras coisas. Eu olhei para a face da irmã, pensei, falei: irmã, vá em paz. Estava chorando de madrugada nada, irmão, estava dormindo lá.
Fazia não sei quanto tempo que eu não estava orando de madrugada. Como é que Deus estava me visitando na madrugada e colhendo meu choro? Pastor, por que você não repreendeu ela? Porque eu ia matar ela espiritualmente. Depois eu chamei ela e, com o pastor dirigente lá daquela congregação, fomos orientar a minha irmã. A palavra de Deus diz assim, é assim, é assim, é assim, para que ela não se perdesse. Eis meu servo, assim diz o Senhor. Ué, o que é isso, irmão? Se for Deus, eu recebo na hora, irmão. Tinha um fato interessante lá. Ei, meu servo, isso aqui que eu estou falando não é brincadeira, não. A irmã falou lá assim, falou para um amigo da gente, que inclusive ele já é falecido, era um pastor, a gente congregava junto, e uma irmã lá tinha uma filha, e ela veio lá na frente da igreja, pegou o microfone, irmã Cris, falou assim: ei, meu servo, disse o nome dele, assim diz o Senhor para ti, que a tua é a minha filha. Terminou o culto, irmão, dá uma passadinha lá no gabinete, a gente precisa conversar. Deus tinha que falar, era para ele, lá com ele. O irmão disse para mim uma vez: ei, pastor, Deus me disse que é para você me dar R$500. Eu falei: Deus disse, irmão? Disse. Eu falei: tá certo então, mãe. Só vou esperar ele falar comigo, que ele falou só com você. Para mim dar, ele ia falar para mim: dá R$500 para ele. Ele falou para você vir me falar? Então, meu irmão, a gente precisa ter cuidado. Pastor, você está aqui falando que Deus não fala em profecia? De jeito nenhum, Deus também já me visitou. Eu estava em casa lá, sozinho, orando. Chegou uma pessoa na minha casa, eu tinha acabado de ler um texto bíblico. Ela disse assim: olha, você está sentado aí, você acabou de ler tal texto bíblico, e Deus disse: cumpra o que Ele disse na sua palavra. Irmão, não tinha ninguém falado comigo, nem minha esposa estava lá em casa. Me lembro da gestação da minha primeira filha. Estou contando isso aqui para a edificação dos irmãos. Eu trabalhava numa companhia. Chegou uma mulher lá, e eu estava sentado na minha mesa, e ela falou assim, eu mexia com venda de peça, e ela disse assim: eu quero peça para tal carro. Eu quero um conjunto de embreagem. Eu lembro direitinho. Eu lembro da fisionomia dessa mulher. E eu disse para ela: eu não posso vender, aqui é um atacadista, tem as normas da empresa, e eu não tenho autorização para vender, eu não posso. Ela saiu, andou a distância como daqui nessa porta de vidro. Aí ela voltou e disse assim: você vai vender para mim? Sim. Eu falei: não vou. Vai, não vou, vai, não vou. Vai, em nome de Jesus, que Ele mandou. Aí eu já parei, né, irmão? Nesse nome aí, não, mas não vou não. Vai. Mas antes de você me vender, eu quero te dizer o que Deus mandou eu falar para você. Você é casado, sua esposa está de tantos meses. Ele disse isso para você falar. Vocês estão atravessando por essa situação, e é para você dizer isso para sua esposa. Meu irmão, eu falei: a senhora quer levar à loja? Qual o seu nome? Ela me falou. A senhora mora onde? Ela falou: eu não sou daqui. Eu estou hospedada em tal lugar, lá na Avenida Goiás, com a rua tal. Era próximo do Banco do Brasil, tem um Banco do Brasil perto da Paranaíba ali. Eu fui no meu gerente, pedi a ele, expliquei a situação, falei: eu preciso vender para essa mulher. Por quê? Porque Deus mandou. Eu falei: é louco. Deu um jeito lá. Pediu autorização ao cliente, faturou no nome do cliente, vendi para ela, pegou a peça e foi embora. Isso era de manhã. Quando foi de tarde, eu falei: rapaz, esse negócio, não tinha tido uma experiência daquele jeito. Fui lá procurar. Nunca achei essa mulher.
Você sabe que muitas vezes Deus usa da sua pedagogia para falar com você. Eu estou dizendo para você ser atento à palavra do Senhor. E não tinha como hoje, nos dias atuais, muitas coisas, nós colocamos as informações na internet, né? Ei, rapaz, advogado acha isso uma beleza. Quando tem pensão alimentícia, então, a gente fica, glória a Deus, né? Está tudo lá. Está tudo lá. Que mania, abre um parênteses, para de dar informações da sua vida. Me lembro bem, o bispo Eides dizendo sobre, teve uma onda aí, de estava roubando muito som de igreja, não sei se os irmãos lembram disso, estava uma roubação de som, aí um pastor levantou lá e falou assim, estava como aqui? Eu coloquei, fiz um fundo falso, um porão, um cabo oculto, é aquela dificuldade, mas a gente desce o som, guarda, tranca, não sei o quê. Ele estava ouvindo lá, falou assim, beleza. Pois é, vai falar isso aí, né, irmão? Mas você vai contar para todo mundo? Não, já está lá nas redes sociais. Para quê? Vai mudar o que na sua vida? Para que você está dando essas informações? Né? Ninguém está falando que ninguém pode publicar nada, não é isso, é sua pessoalidade, mas as consequências podem vir, é uma coisa ou outra, é natural, a gente gosta disso, né? O ser humano gosta disso, mas cuidado. Então não estou dizendo que não existe a questão da profecia, não é isso, estou dizendo para você atentar para a palavra, para você ter cuidado, deixar de revelar, mas aí nós somos, perdão da expressão, né, irmão? Talvez soa muito forte, já vou falando antes. Não vou nem usar o termo que eu ia utilizar, né? Senão depois vai falar, o pastor está chamando o povo aí disso. Não estou não, irmão. Às vezes nós não temos aquela ênfase, aquele cuidado, o entusiasmo para buscar a palavra. Eu ia usar outro termo, mas deixa para lá, né? A gente fala que está cansado, está isso, está aquilo, mas não está cansado para outras coisas, não é? Não está. Cuidado. Profecia, ela precisa nos edificar, né? Ela precisa trazer uma transformação na nossa vida. E a gente precisa viver essas realidades, irmão, segundo a palavra de Deus. E aí, na verdade, é um conceito que eu acredito que hoje não tem profeta mais. Existem pessoas usadas no dom de profecia, profeta não tem. Eu agora estou na condição de anunciador da palavra, estou sendo usado então dessa maneira. Mas profeta, né? Apóstolo, a gente precisa ir para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Aí a gente às vezes não quer nem gastar ou se desgastar, não quer investir tempo na palavra, aí fica refém disso, né? Fica refém dessas situações. Então a profecia no tópico 2, fala da profecia contra os pastores infiéis. Lembre-se, irmão, tenha convicção em Cristo Jesus, só para finalizar, tenha convicção em Cristo Jesus. Não fica com esse negócio, tem muita gente que gosta de agradar as pessoas, né? Fica agradando. Estou dizendo que é agradar nesse sentido que eu estou colocando, você está entendendo, meu irmão? É nesse sentido que eu estou colocando. Eu ia usar outro termo, mas vou usar bajular, para não usar o outro, que o outro é pejorativo, né? Puxa, não sei o quê, deixa para lá. Bajular. O que eles estavam fazendo? Bajulando os homens que eram dominadores da época, né? Se aliando, confabulando, e o pecado estava lastrando. Nós não temos compromisso com o pecado, nós temos que ter compromisso com a palavra. Esse é o nosso compromisso. Profecia contra os pastores infiéis.
Os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Então, liderança era estabelecida para isso. Então, o pastor era o líder. E hoje o pastor é o líder. Não é assim? A atividade de pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A primeira pessoa mencionada então na Bíblia sendo pastor de ovelhas é Abel. Está lá em Gênesis 4:2. E isso, essa condição de pastor transmite uma ideia para nós de apacentar um rebanho, de pastorear um rebanho. Essa é a ideia de que nós temos. Então, metaforicamente, ou fazendo essa alusão, transformação, quem são as ovelhas do rebanho do Senhor? Vamos lá, irmão. Quem são as ovelhas do rebanho? A igreja. Somos nós. Quem é o sumo pastor? Jesus é o sumo, é o principal, é o modelo, é o paradigma. Ele é o sumo pastor. Então, essa metáfora está fazendo alusão a nós. E isso nos traz um aspecto, então, de apacentar um rebanho, pastorear, é guardar. Dentro dessas funções do pastoreio, nós observamos as responsabilidades desse pastor. Para os irmãos, qual que é a responsabilidade do pastor? Na condição de pastorear a igreja, então. Qual a visão que você tem? Ouvi baixo alguém falando? Pastorear, mas especificamente o quê? Cuidar, guiar, conduzir, instruir. Tem coisas correlatas. Que mais? Exortar. Ele tem que guiar, proteger, suprir necessidades. Cuidado com esse suprir necessidade aí, viu? A gente fala, paga minhas contas, pastor. Psiu. Não é isso aí não. Eu já vi gente falar. Ensinar. E aí não ensinar dá um problema, né? Vai ensinar, tem gente que não gosta, acha ruim. Você vê, olha o contrassenso. Na hora que fala que vai ensinar, e se aquele ensinamento atinge frontalmente a pessoa, o que ele fala? Você não paga minhas contas. Já ouviu isso? Que é comedor de feijão lá em cima do púlpito falando isso, já ouviu isso, irmão? Sim ou não? Comedor de feijão lá me exortando, ó. É bíblico, irmão. Tinha responsabilidade de guiar, ensinar, prover proteção, suprir necessidades. Só que muitos hoje estão buscando pastoreio ou pastorado, na verdade, porque dá status. Você já viu isso? Teve uma época, num passado não muito distante, que ser cristão, ou ser crente evangélico, vou colocar assim, dava status. Muito mais do que dá hoje. Não é? Você já viu essa fase aí? E até algumas celebridades diziam que viraram crente. Vocês viram? Eu não vou citar nomes aqui, porque está sendo gravado, né? E depois esse negócio transborda aí, vão me chamar no tribunal. Mas tem algumas celebridades aí, tem uma aí muito famosa que dizia que mostrava o bumbum em nome de Jesus. Está na mídia aí hoje ainda. Outra
disseram que utilizaram da imagem dela, estava escondendo atrás do evangelho. Tem muitos cantores, pastores que se dizem porta-vozes da palavra de Deus, mas estão buscando status, celebridades, não é? A gente precisa ter cuidado com isso, separar. A Bíblia diz assim: e vereis a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Cuidado com essas lideranças infiéis, não é? A expressão hebraica usada para pastor, segundo James Strong, transmite várias ideias: apacentar um rebanho, pastorear, guardar, proteger, ensinar, prover proteção, suprir necessidades, são muitas coisas. E aqui eu vou abrir um parêntesezinho, tá? Às vezes a gente olha e acha que o pastor tem que fazer tudo isso, que a liderança tem que fazer tudo isso. E eu ouvi de um finado pastor, Antônio Jesus Dias, ele dizia assim: às vezes um pastor é por uma igreja inteira, mas uma igreja inteira não é por um pastor. Ele também tem necessidades, lembre-se disso. Mas voltando aqui dentro do texto, os pastores naquela ocasião estavam tendo uma conotação diferente em relação às ovelhas do Senhor. E qual era essa conotação que diz o texto aí, quando a denúncia lá em Ezequiel capítulo 34? Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? É para apacentar as ovelhas, não é para se vestir de lã, comer a gordura, não é isso não, irmão. E tem muitos hoje que fazem isso. É duro às vezes dizer uma situação dessa, né? O exemplo de Jesus foi totalmente na mão inversa disso. Ele diz lá em João: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, o exemplo de Jesus é totalmente o inverso. Tem muitas lideranças que, se não bajular, se não buscar, se não fizer, se não tiver, se não colocar no holofote, acham ruim. Jesus, ao contrário disso, falou: eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Você vê Jesus sempre trabalhando, você vê Jesus ensinando, você vê Jesus guardando, protegendo. É bem verdade que a gente não pode ficar também olhando só nessa condição. O pastor de ovelhas, ele carregava consigo um instrumento. Qual que era o nome do instrumento, irmão? Qual é o nome? Para que era utilizado o cajado? Primeiro, qual que era o formato do cajado? Formato do anzol. Só que colocado ao inverso, correto? Para que ele usava o cajado? Para conduzir a ovelha. Opa! Qual que é o nome daquela vara ali? O bordão, né? Então o cajado, ele é uma vara assim, lá na frente ele faz uma curva assim. Para conduzir, direcionar a ovelha. Essa ovelha podia cair num buraco. Aquela curvinha, a parte interna, era para quê? Pega lá no pescocinho e puxa. Aquela que empacava, a parte externa. Vamos? A rebelde tinha um bordão, aí você podia virar do outro lado, pegar na parte da curva e... Tem múltiplas funções. E quando a ovelha que quer conduzir o pastor? Não funciona não, né? Não dá certo isso. Mas tinha muitos que eram influenciados, os pastores infiéis, por posições, por questões financeiras. O problema
disso que acaba criando uma situação em que esses pastores apacentavam a si mesmos, né? E hoje, infelizmente, ainda tem isso, irmão. Só que existe também muitos homens de Deus, levantados por Deus, compromissados com a palavra, que anunciam o evangelho, que orienta, que conduz, que supre necessidades. Existem muitos homens de Deus que estão anunciando essa palavra, e nós temos que confiar na palavra do Senhor. Não é a questão de nós pararmos e ficar apontando, olhando, não é isso, não é meu papel. Volto a dizer, nós estamos falando o que acontecia, e infelizmente em algumas circunstâncias ainda acontece hoje. Acontece hoje. A denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor. Contudo, apenas visavam seus próprios interesses, comer a gordura, se vestir de lã, degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor e dureza, e não socorrer mais aqueles que eram necessitados. Infelizmente existiu, tem muitas coisas que existiu naquela época, assim como citou da profissão de pastor, profetas que anunciavam coisas que Deus não havia dito, pastores infiéis, que ainda perduram até hoje. Mas quando nós vamos para a palavra e observamos o que diz o texto da palavra do Senhor, nós entendemos realmente o que Deus quer e aquilo que Deus está instruindo o seu povo. Eu peço por gentileza, Zacarias 11, capítulo 11, versículo 15 a 17. Quem achar pode ler, ou se projetarmos ali, Zacarias capítulo 11, versículo 15 até o 17. Versículo 15. Então, o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. É sério, irmão? É muito sério. Então, às vezes a gente olha e não atenta para isso. Daí a responsabilidade, quando muitas vezes é anunciado, se queremos realmente o evangelho de verdade, muitas vezes esse evangelho vai nos constranger, ele vai nos corrigir, ele vai causar um impacto na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12. João 10, 12. Então, o rebanho estava espalhado por toda a terra. Nós precisamos ter compromisso. E muitas vezes, quando a palavra vem e ela provoca assim na gente um impacto de mudança, é porque também naqueles que estão ministrando tem consciência da responsabilidade. Ai daqueles que não anunciam, ai daqueles que levam a obra do Senhor relaxadamente. E aí eu estou abrangendo vários aspectos, estou aplicando aqui na questão pastoral, mas estou abrangendo a minha e você também. Nós não podemos levar a obra do Senhor de qualquer maneira, não é? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, 12, ó. Assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Continua. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O rigor é muito intenso se não cumprirmos aquilo que é determinado pela palavra. É por isso que é um texto bíblico que diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós não podemos deixar, e aí na condição aqui,
eu olho para o pastor Brenner, que é o dirigente, por isso que às vezes ele não pode deixar a igreja, e quando vem uma palavra, aí muitas vezes a gente pega e acha ruim, né? Vai ser cobrado dele também, assim como vai ser cobrado de nós. A gente precisa entender isso. É por isso que muitos estão anunciando aí, muitos pregadores às vezes vão refutar e gostam de dizer, um evangelho aguado, um evangelho que não provoca transformação, que aceita tudo, que está do jeito que está e vamos que vamos, e está pronto e acabou. Não é assim não, irmão. Existem pastores infiéis, mas existem os fiéis, e os fiéis precisam anunciar a palavra, precisam ter compromisso com a palavra, porque senão o rigor chega, não é? O rigor chega. Louvado seja o nome de Jesus. Ministros de Cristo fiéis, eu já englobei os dois tópicos num só. E a gente precisa tentar para aquilo que é anunciado. Se a palavra hoje, pregada, anunciada, produz transformação, o efeito que é necessário, que é a palavra de Deus, amém, irmão. Aquilo que não é do trono da graça, se nós estamos olhando e atento à palavra, nós vamos saber discernir isso. Israel tinha as escrituras sagradas e os profetas que o Senhor enviou, mas desprezaram. E nós hoje? Se naquela época eles tinham os profetas lá, lembra, vamos voltar no caso de Davi? Lembra do relato que eu falei aqui de Davi? Amém, igreja? O que aconteceu para que Davi soubesse que Deus já sabia de tudo? Na verdade, Deus sabia antes de acontecer, mas no caso em apreço, o que aconteceu para que Davi soubesse que Deus estava vendo tudo? Deus enviou um profeta lá, Deus enviou o profeta Natan lá, e deu o recado de Deus para ele, amém, irmãos? Aliás, abre um parênteses aqui, qual que era a função do profeta? Trazer a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote, no caso aqui o pastor, também levar as petições do povo a Deus. E no momento que está ministrando, é esse dom de profecia aqui para proferir a palavra. Aí sim está na condição de profeta. Deus falou, vai lá, Natan, dá como se diz o outro aí, passa a fita lá para Davi. Ó, Davi, tinha um homem que ele só tinha uma única, e foi contando a história para ele. Depois que o rei ouve tudo, qual foi a palavra de Davi? Digno de morte é esse homem. Quem deu a sentença? Ele mesmo. Mata um miserável desse. É você, Davi. É você esse homem. E aí vem aquilo que a gente vê quase que cotidianamente lá na minha profissão, vem um negócio chamado sentença. E aí, meu irmão, aqui no mundo atual, você pode entrar com recurso de apelação, você pode fazer uma série de coisas, mas Deus sentenciou, acabou. Não é? A palavra de Deus não volta. Sempre tem havido falsos mestres entre o povo de Deus, e sempre haverá. Tome cuidado, não é? Cumpre o teu ministério, faz aquilo que Deus determinou, seja fiel ao Senhor. Em tempos tão difíceis, enfrentando falsos profetas, indiferença, perseguições, adversidades e até ameaça, permanecermos fiéis àquele que nos chamou, é uma tarefa, mas nós precisamos perseverar. Permaneça fiel, irmão. De outra sorte, a garantia de derrota já está lá. Mas se formos fiéis, temos a vitória. Amém? Em todo tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas e pastores infiéis, ou a saber, lideranças infiéis. Contudo, o Senhor Deus continua levantando pessoas fiéis a Ele, comprometidas com a verdade do Evangelho, para levar adiante o seu propósito.
Eu ouvi já algumas vezes um adágio que diz assim: aquilo que você focar vai expandir. Já ouviu isso? Foca nos pastores fiéis, foca na palavra de Deus, foca no compromisso seu com o Senhor, foca naquilo que traz crescimento espiritual para a sua vida, foca naquilo que realmente vai trazer para você, no sentido cristão, um entendimento de amadurecimento na presença de Deus. Irmãos, não dá vazão para coisas que não traz crescimento espiritual, não vai agregar na sua vida, não é? Louvado seja o nome de Jesus, que nós temos aqui, nós temos a convicção que nós temos homens de Deus na face dessa terra, temos homens de Deus compromissados com a sua palavra, homens de Deus compromissados com o reino, e nós temos aqui também um pastor que é compromissado com a palavra de Deus, um pastor que gosta de orar, né? Pastor que gosta de ler Bíblia. Você pode ver que a todos esse período que o pastor está aqui, isso não é lisonja, eu não preciso disso, irmão, não vou ganhar nada com isso. Não ganho nada com isso, não é? Não tenho essa necessidade. Eu estou dizendo isso, irmão, para nós atentarmos para a palavra, porque aqui, tem campanha aqui de oração, tem grupos de leitura da Bíblia anual, tem a anunciação do Evangelho aqui, e a gente precisa atentar para a palavra do Senhor. Naquilo que a gente focar vai expandir. Então foque na palavra de Deus, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor.